a grandeza da Bíblia Sagrada, a grandeza da Palavra de Deus é que ela não omite os acertos dos seus heróis e também não omite os erros dos seus heróis. Essa é a grandeza e a sublimidade da Palavra de Deus, porque ela é a verdade absoluta. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o presbítero Celso Godoy. Estamos começando mais um programa da EBD em Casa, Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. O programa mais louco do YouTube, mas é claro, louco por Jesus. E dessa vez nós vamos comentar a lição de número 5, que será ministrada no dia 30 de abril de 2023 na sua igreja. Trazendo aqui para vocês subsídios, né? Te pedimos, fazemos apelo, que vocês se inscrevam em nosso canal, você que ainda não é inscrito, e que também compartilhe nossos vídeos e dá o seu joinha para que o nosso canal cresça e Jesus apareça. O tema da nossa lição, já pedimos já de começo que você pegue a sua caneta, o seu bloco de anotação, a sua revista, a sua Bíblia, para anotar os comentários, subsídio e também os textos, os versículos para o seu conhecimento e também subsídio para você ensinar no domingo na escola bíblica dominical da sua igreja. O tema da nossa lição é motinho em família. Olha aí, meus queridos, a Bíblia, a grandeza é essa, que ela não omite, né, os erros dos seus heróis. E aqui o objeto de estudo é o erro de Miriam e Arão. É lógico que nós temos também o erro coletivo do povo, mas o objetivo principal da lição é o erro de Miriam, a profetisa, irmã de Moisés, e Arão também, irmão de Moisés. Um motim, uma murmuração, né, na família do homem mais manso da terra. E assim nós vamos prosseguir, trazendo para vocês aqui o comentário da lição de número 5, texto áureo. Filipenses 2 e versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Verdade prática. Das murmurações derivam as contendas, por isso devemos evitá-las em nossa família. Então, nós vamos aprender hoje com o erro da família de Moisés. Tá? Então, a Bíblia, ela nos ensina com os acertos e com os erros. E aí, hoje, na plenitude da graça, aonde nós temos o conhecimento total da palavra de Deus, dos acontecimentos, nós podemos acertar mais, né, e errar menos, porque foi tudo revelado para nós. Tá? Progressivamente, estamos no ápice, né, no último estágio do povo de Deus na terra. E podemos acertar com os erros dos outros. Tá? A leitura bíblica em classe está em Números, capítulo 11, verso 1 ao 7, e capítulo 12, verso 1 ao 8, né? Aonde relata aí 3 episódios principais dessa lição. A murmuração, né? A contenda coletiva, tá? Que é onde é o nascedouro do motim, tá? Do povo de Deus que foi tirado do Egito. Eles murmuraram contra Deus, certo? E também, em segundo lugar, nós vemos aqui a inveja, né? A murmuração de Miriam e Arão contra Moisés, e é onde eles foram punidos por causa dessa situação. Então nós vemos nesses textos esses relatos, e vai ser o objetivo do nosso comentário aqui na lição de número 5, tá? O nosso comentador, o nosso comentarista é o pastor Elenay Cabral, o exímio teólogo, né? E ele divide essa lição em 3 tópicos principais, como é de costume. Primeiro, a influência negativa da murmuração. Segundo, o motivo da rebelião de Miriam e Arão. Terceiro, Moisés, um homem manso e humilde, né? O mais humilde da face da terra. Começando na nossa introdução, sem perca de tempo, sem delonga, né? Para nós fazer uma lição
mais objetiva e mais resumida, para não demandar muito tempo, então nós vamos começar aqui na introdução. Nesta lição estudaremos um motim formado por Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Veremos que esse motim foi em família, pois Moisés, Miriam e Arão eram irmãos. A presente lição nos exalta a respeito do cuidado com as murmurações e as contendas na família, que contribui com a desarmonia familiar. Por isso, aprenderemos que é prudente evitar as contendas familiares para que a paz e a harmonia reine entre os santos. Então, nessa introdução, nós podemos ver aí que devemos aprender aqui, com essa lição, que nós devemos evitar, né, as contendas, as murmurações, as falações, né, contra a liderança da igreja, contra alguma coisa que acontece ali, para que os filhos não venham criar revoltado contra a igreja, que acontece com muitas famílias, né? O pai e a mãe, às vezes, não se detém nessas conversas e, às vezes, traz, né, murmurações, reclamações para casa, e os filhos estão vendo isso. Foi o que aconteceu com Miriam e Arão. Tá? Eles começaram a murmurar, a contender, né? Trouxe ali uma inveja contra o seu irmão Moisés, querendo ele ser os protagonistas, né, da liderança ali, mas essa contenda o povo estava vendo e abriu porta para que o povo murmurasse, né, e contendesse contra Moisés, contra a sua liderança. Então nós temos que ter cuidado, né, para nós não levar a nossa família a revoltar-se contra a igreja, né, evitando as murmurações e a murmuração e a contenda, ela produz, é um nascedouro do motim, ou do motim. Tá? Primeiro tópico, a influência negativa da murmuração. Tá? Assim, no primeiro ponto, assim nasce um motim. A palavra motim refere-se aos atos explícitos de desobediência ou a uma reação negativa contra as regras e as ordens estabelecidas num grupo social. E o que vemos em número 11 e 12, nesses capítulos há uma descrição de murmurações que culminaram na rebelião familiar contra a liderança de Moisés. Vejamos agora 3 queixas que remontam à rebelião na família do legislador de Israel. Então nós temos 3 queixas aqui. A primeira, né, uma queixa coletiva pelo povo de Deus, quando eles se deparam, né, no deserto, começam a reclamar, a murmurar e a questionar a Moisés e a Deus. Tá? Esse é o primeiro motim, essa primeira rebelião, ok? É a primeira contenda, murmuração do povo. Isso é pecado, tá? Na segunda queixa nós vemos, né? Aqui nessa primeira nós vemos que Deus trouxe juiz de fogo por causa dessa murmuração. E o lugar ali, onde queimou um grupo de pessoas, o juiz de fogo de Deus, foi chamado de Taberá, tá? Taberá significa queima, tá? Queimar. Está em número 11, verso 1 ao 3. Na segundo ou terceiro ponto, nós temos a segunda queixa, que é a respeito, né, da refeição celestial. Tá? O povo começou a reclamar do maná, esse maná vil. Né? Eles queriam voltar ao Egito para comer ali os pepinos, né? Comer os alhos e outras iguarias ali do Egito, e não lembrava mais da escravidão que eles tiveram lá. Começaram a murmurar contra a refeição celestial, aonde eles tinham somente o trabalho de colher o maná, amassar, cozer em azeite e fazer o bolo, mais nada. Né? O pão de cada dia eles estavam reclamando. E a terceira queixa, né, que é no quarto ponto, aí nós vemos a murmuração, o ciúme de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés, que é o objeto de estudo dessa lição. Começando então no segundo tópico da nossa lição aqui, no segundo ponto do primeiro tópico da nossa lição,
a primeira queixa. Qual foi a primeira queixa? Israel havia saído da região ao redor do Sinai, no qual havia relativa fertilidade para a produção de grãos e água. Tá? De repente, depois de andarem para o além do Sinai, e depararam-se com um inóspito deserto. Os israelitas começaram a reclamar de que Moisés os havia trazido para morrerem naquele lugar, quando poderiam ter ficado no Egito. Aquela murmuração não só entristeceu a Moisés, mas a Deus, que havia libertado o povo do cativeiro egípcio. Por isso, ele operou um juiz de fogo, destruindo o grupo de israelitas que vivia reclamando. O Senhor chamou aquele lugar de Taberá, que significa queimar. Então o povo, após sair dessa região promissora, fértil, onde poderia plantar e colher, onde tinha água potável, e foram para o deserto. Quando eles deparam, eles começam a murmurar contra Deus. Tá? Uma murmuração ali trouxe a rebelião e começaram a duvidarem, a pôr em xeque, né, a bênção, a proteção de Deus, né, ali a provisão de Deus e a proteção que eles estavam tendo, começaram a pôr em xeque, e Deus irou com aquele povo de uma tal maneira que ele enviou o juiz de fogo. Um grupo de murmuradores foram queimados vivos. E aquele lugar foi chamado de Taberá, né, que significa queimar. Então, vejamos que a ingratidão tomou conta do coração do povo. Nós não podemos ser ingratos a Deus. Se nós temos saúde, fôlego de vida, né, passamos por várias situações, pandemia, né, endemia, que continua, né, ainda, tá? Que a doença ainda permanece, que é a endemia, mas nós temos que glorificar a Deus, ser grato porque nos livrou, nos trouxe livramento. E se morreu alguém da nossa família, é Deus, Ele faz o que melhor lhe apraz. Nós temos que só agradecer e não murmurar. E o povo aqui estava numa situação privilegiada. Eles tinham saído de um lugar de escravidão e agora estava por conta de Deus. Né? Não havia fome, não havia, o sol não estava queimando porque havia uma proteção de uma nuvem por cima deles, como um ar-condicionado melhorando o clima. À noite, uma tocha, uma nuvem de fogo para que o povo continuasse andando no deserto. Né? Tudo preparado, o maná descia para eles, de graça. Só tinha o trabalho de colher e fazer o bolo, né? Que era um gosto agradável e nutritível. O sapato não se desgastaram no deserto, as suas roupas não rasgaram, não envelheceram durante a caminhada do deserto, ali por quase 40 anos. Mas o povo ingrato começa a murmurar, e muitas vezes nós temos que rever isso, irmão. Tantas bênçãos que Deus dá em nossa vida, livramento, e às vezes quando Deus permite uma luta, nós começamos a esquecer de tudo isso e murmurar contra Deus. Isso é perigoso, suscitar a ira de Deus sobre a nossa vida. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Avançando para o terceiro tópico, ou o terceiro ponto do primeiro tópico, a segunda queixa, Números 11:4. Após experimentar o juízo do fogo, no lugar de se humilhar diante de Deus, o povo começou a murmurar contra o maná. Tá? Agora nós vemos aí que o povo começou a murmurar contra a refeição celestial, tá? Que a cada manhã Deus enviava. E a lembrar com saudade dos alimentos do Egito, Números 11, 4 e 6, facilmente esqueceu-se de todas as privações experimentadas como escravos no Egito. Esse povo esqueceu-se também dos milagres operados pelo Senhor, quando abriu o Mar Vermelho, quando transformou a água amarga em água doce, e outros muitos milagres. A murmuração nos faz esquecer das boas coisas vivenciadas com Deus. Veja, meu povo, veja, meus queridos, o povo começou a indignar e dizer, esse
alimento vil, né? Como dizendo, sem gosto, sem prazer, começou a murmurar contra o maná que Deus mandava para eles. Queriam voltar à vida antiga, aonde era escravizado. Tá? Olha só a situação do povo. Já tinha esquecido do milagre do Mar Vermelho, das águas amargas se transformando em água potável e doce, da rocha que Moisés tocou e minou água para eles em horas difíceis, o maná que caía do céu. Esqueceram tudo isso e queria voltar à velha vida do passado. Será que não estamos muitas vezes assim em nossas congregações, olhando para o mundo? Deus nos resgatou, nos tornou nova criatura, né? Nos abençoou, somos agora pessoas dignas na sociedade, todos que eram, né, pessoas que estavam desprezados, tinham uma vida contrária na sociedade e hoje têm dignidade, né? Muitos enfermos eram e foram curados. Hoje tem uma família abençoada, mas muitos olham para o mundo e querem voltar à velha prática, né, das coisas mundanas. Assim estava aquele povo, querendo voltar ao passado, aonde era escravo de Faraó. Faraó representa Satanás, o Egito representa o mundo, né? E aquelas comidas representam as bolotas que os filhos pródigos comeu, né? E deixando a iguaria que Deus estava dando para ele no deserto. E muitas vezes nós queremos voltar a ser escravo do pecado, porque agora o nosso pai foi mudado, agora nós temos como pai Deus, não temos mais o pai, né, como o pai biológico, ou o pai protagonista da nossa vida, que era ser escravo, ser filho da escravidão, ser filho do pecado. Agora nós somos filho da luz, filho de Deus. Nós temos que ser gratos, nós temos que agradecer a Deus por tudo, na abundância, né, nas dificuldades, na riqueza, na pobreza, como foi Jó. Então nós não podemos, nós temos agora uma nova paternidade, já não somos mais filhos do pecado, somos filhos de Deus por adoção, e temos que ser gratos a Deus por tudo que Ele faz em nossa vida. Avançando para o quarto tópico, do quarto ponto do primeiro tópico da nossa lição, a terceira queixa. No capítulo 12, após todo um contexto de murmuração, apresentado no capítulo 11, temos a rebelião de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Trata-se de uma rebelião na família de Moisés. Arão e Miriam, em primeiro lugar, Miriam e Arão não aceitavam o casamento de Moisés com a mulher Coxita, que por não ser de nenhuma família hebreia, mas da descendência de Cã, filho de Noé. Teve muita resistência de aceitação, pois esse povo era considerado vil e desprezível. Porém, essa murmuração ia mais longe, por serem mais velhos, e Moisés e Miriam, por ser mais velho que Moisés, Miriam e Arão, que queriam ter um tratamento protagonista como o de Moisés. Números 12, 2. A inveja na família é um sentimento perigoso. Então nós vemos dois episódios, duas murmurações. Primeiro, porque Moisés tomou a mulher Cuxita, né? Tomou essa mulher, casou-se com ela, tá? E aí há um entendimento da maioria ou da minoria dos teólogos, né? Está lá em Êxodo, capítulo 4, versículo 24 ao 26, aonde Moisés teve uma contenda com a sua mulher, né? A sua mulher não queria cortar o prepúcio do menino, que era o costume israelita, né? E ela não queria porque ela era de outra nação. Ela não tinha esse costume. E ela contendeu com Moisés e chamou ele de homem sanguinário, quando Deus encontra com Moisés ali no caminho, na tenda, e queria matar Moisés, que ele tinha que circuncidar o filho. E a mulher resistiu. Alguns teólogos, né, concordam
que ali Moisés entregou novamente a sua mulher a Jetro, seu pai, sacerdote Midian. Tá? Ela voltou com seus filhos para a casa do seu pai e Moisés continuou na sua liderança. Depois de muito tempo passado, lá no capítulo 18 de Êxodo, verso 1 ao verso 6, nós vemos Jetro levando a mulher de Moisés e os seus 2 filhos, né? Um chamado Gerson e outro, se não estou equivocado, Eliezer, se não estou equivocado o nome, tá? Um significava que Deus foi com Moisés, né? Que Deus esteve com ele ali naquela peregrinação no deserto, né? Ali quando ele sai fugindo de Faraó, tá? E depois o outro nome, Eliezer, se não estou equivocado, significava que Deus tinha livrado ele da espada de Faraó. Então, esses 2 nomes tinham um significado daquele episódio que aconteceu com Moisés ali, quando ele mata um egípcio por causa dos israelitas, né, em terra na areia. Então, ele põe o nome dos seus 2 filhos. Então, nós vemos Jetro, capítulo 18, verso 1 ao 6, levando de volta a mulher a Moisés. Mas tudo, né, indica, nos dá a entender, que Moisés não aceitou novamente a sua mulher. Outros acreditam que essa mulher coxita é a mesma, né, que Moisés tinha casado, a filha de Jetro, mas outro diz que ele não aceitou e casou-se com essa coxita. Aí, né, uma suposição a respeito desse fato. Mas o que importa aqui é que Miriam mais Arão não aceitou esse casamento por não ser da descendência dos israelitas, né, sendo de outra nação. E eles quiseram, né, que Moisés tivesse consultado eles para eles tirarem de ideia. Mas Moisés, ele não tinha nada, ele era direcionado por Deus. E através disso cria-se outro ciúme, porque Miriam e Arão queriam ser o primeiro na liderança. Não aceitava Moisés, sendo o irmão mais novo, ser o primeiro líder. Não queria aceitar o plano de Deus na vida deles. Ele tinha papel importante, Miriam era profetisa, né? Ela tinha influência sobre o povo. E Arão era sacerdote. Eles tinham que ficar felizes com aquilo que Deus tinha designado a eles, determinado a eles, e não ficar com inveja do seu irmão querendo tomar o seu lugar. E começaram a murmurar. E Deus não gostou nada disso, chamaram eles para fora da tenda e chamou a atenção de Miriam e de Arão. E Miriam, por causa dessa rebelião, ficou leprosa. Tá? Leprosa. E nós vemos que Miriam, não vemos ela se arrependendo, mas só Arão. Arão se arrependeu e pediu misericórdia a Deus e pediu para que Moisés orasse em favor deles, e principalmente Miriam, que estava leprosa. E Deus ouviu esse pedido, a oração de Moisés, seu servo, e curou Miriam. E depois não vemos mais Miriam em cena depois desse capítulo, né? Ela some do cenário. Então, nós temos que tomar muito cuidado e aceitar o plano de Deus na nossa vida. Às vezes somos obreiros na igreja, mas Deus levanta um membro, um diácono, um outro obreiro e começa, né, dar para ele um determinado cargo, um determinado ministério de pregação, de ensino. Nós não podemos ficar com inveja, nós temos que adorar a Deus e louvar, porque a obra de Deus está se desenvolvendo, porque Deus chama cada um de nós para determinado trabalho na igreja. Não podemos ter inveja, ter ciúme, né? Quantos pastores têm ciúme porque um obreiro prega melhor do que ele, ensina melhor do que ele? Não, agradeça a Deus. É uma interação da obra de Deus, né? Se interagindo para que cresça a obra de Deus e não sofra prejuízo. Então nós temos que agradecer por tudo que acontece, por tudo que Deus determina, e não se opor contra aquilo que Deus estabeleceu, né, na igreja. Então nós temos que tomar cuidado. Foi o caso de Miriam e Arão. Se eles não pedem misericórdia, também seria fulminado como aquele grupo que foi morto pelo juiz de fogo de Deus. Avançando para o nosso segundo ponto da nossa lição, tá? O segundo tópico, melhor dizendo, tá? O motivo da rebelião de Miriam e Arão. Primeiro ponto,
a inveja. Tá? Então, o motivo da rebelião de Miriam e Arão provocou a inveja em seus corações. Os dois alimentaram a ideia de que a liderança de Israel teria de ser compartilhada com eles. Miriam era uma profetisa e Arão um sumo sacerdote. Por isso eles julgaram ter a mesma autoridade que Moisés. O irmão mais novo. Veja que a liderança era de Moisés, mas Miriam e Arão acharam-se no direito de liderar o povo. Ora, o papel deles era de cooperar na liderança de Moisés. Esse questionamento diz muita coisa. Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Dizendo eles. Não falou também por nós? Continua eles. Número 12 e 2. Uma inveja instalou-se no coração de Miriam e Arão, levando-os a um sentimento corrosivo, advindo do desejo de querer o lugar do outro. Tudo isso contra o propósito, contra o próprio irmão. Esse é o mesmo sentimento e é muito perigoso nos dias de hoje, quando a inveja se instala no centro da família. As consequências podem ser trágicas. Então nós vemos uma semelhança aqui com o acontecimento, com o episódio com José. Né? Quando os irmãos ficaram com inveja de José, querendo o lugar de José, não entendendo que haveria ali uma determinação, um projeto de Deus na vida de José. E eles queriam e a inveja levou eles a venderem, né? A maltratarem a José. Mais tarde, Deus mostra aos seus irmãos que José estava, mesmo sendo mais novo, estava sendo direcionado, era um projeto de Deus. Moisés revela aos seus irmãos e ali há um final feliz. Aqui com Miriam e Arão também não foi diferente. Deus falou com eles e aí eles se humilharam. Vemos Arão e não Miriam, mas se humilhou, intercedeu e Miriam foi curada da lepra. Então são fatos semelhantes. Então, nas melhores famílias da terra, temente a Deus, pode acontecer a inveja, pode acontecer o ciúme, que produz um motinho na família. E isso é perigoso. Nós temos que aprender com os erros dos heróis da palavra de Deus, tá? Para não errarmos e sofrer o dano. Segundo ponto do segundo tópico, o motim familiar promove desabores e ofensas, sem dúvida. Embora Miriam exercesse um papel importante entre o povo como profetisa e conselheira, Êxodo 15, versículo 20 e 21, ela não poderia voltar-se contra Moisés. Embora Arão fosse o sumo sacerdote, ele não poderia arder em ciúme contra o seu próprio irmão. E Arão influenciou o povo contra a liderança de Moisés. Deus haveria de tratar com os dois irmãos. Devemos, portanto, lembrar de que um dos segredos para manter a família espiritualmente equilibrada é a prática do respeito mútuo entre os familiares. Então, Miriam e Arão, eles quebraram o protocolo. Eles quebraram o respeito que eles tinham que ter por Moisés. Eles viam o chamado de Deus na vida de Moisés. Deus falava face a face, né? Cara a cara com Moisés. Isso era o suficiente para eles verem que a liderança estava com Moisés e não com eles. Mas eles tinham um papel importante. Miriam de profetisa e Arão de sumo sacerdote, um cargo muito importante, mas eles queriam o primeiro lugar. E Deus não gostou nada disso. Então nós temos que tomar cuidado. Na família, cada um no seu lugar. Nós, como os pais, temos que orientar os nossos filhos sobre as suas personalidades, que cada um é importante naquilo que faz, para não criar, né, esse motim, essa rebelião. Então aqui, a inveja, o ciúme, trouxe um desabor nessa família. Porém, se arrependeram e Deus entrou com providência. Então nós temos que tomar cuidado na igreja e na família, para que nós não caímos nesse mesmo erro. Avançando para o terceiro tópico da nossa lição, nós temos aqui Moisés, um homem manso e humilde. Né? Moisés tinha aqui, ele era cheio do Espírito Santo de Deus,
e ele recebeu, né? Depois que ele foi para o deserto, 40 anos aprendendo com Deus ali, após ter matado um egípcio, né, enterrado na areia, ele foi ali, Deus trabalhou na vida dele, ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, e ele recebeu essa virtude do fruto do Espírito Santo, que é a mansidão. Tá? Jesus fala sobre os mansos, né, que herdarão, está aqui no texto aqui, tá, que nós vamos ler. Então, Moisés é o mais manso da terra. O homem não nasce manso. Todo homem tem uma índole má. Mas, quando ele se converte, né, se torna uma nova criatura. É como está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É mudança, né? Se era bravo, torna-se manso. Se torna uma pessoa, né, que a gente pode conversar, contar com ela e ter palavras agradáveis. Né? Então, para o mundo, manso é ser covarde, é ser uma pessoa totalmente covarde, né? que não toma, né, bruscamente as decisões. Mas na igreja, pela Bíblia Sagrada, ser manso é uma virtude do Espírito Santo de Deus. Ter mansidão nas decisões, não ser precipitado, como Moisés. Mesmo sabendo que os irmãos estavam com inveja dele, ele não chegou agredindo eles com palavra. Ele esperou a decisão de Deus. Tá? Mesmo sendo acusado, havendo ali uma fala, uma murmuração contra ele, ele continuou na sua posição inteligentemente, né, tendo essa virtude da mansidão, para que os problemas fossem resolvidos por Deus. Tem situações na igreja que não adianta nós entrarmos na frente. É Deus que vai resolver. E quando nós entramos, nós tomamos o papel de Deus e o problema toma outro rumo, né? Pior do que estava. Mas quando nós tomamos a posição que Moisés tomou de mansidão, Deus vai entrar com providência e vai resolver o problema para nós e vai dar tudo certo e nós vamos continuar na frente do trabalho. Então nós temos que ter essa sabedoria como Moisés teve. Então o primeiro ponto do terceiro tópico, o mais manso que havia na terra. A Bíblia declara que Moisés era um homem humilde e manso em atitudes, Números 12, 3. Ele não revidou a atitude de seus irmãos. Sua mansidão era uma qualidade de caráter que o distinguia dentre os outros homens. No Sermão do Monte, Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5 e 5. Mas, à frente, no mesmo sermão, nosso Senhor disse: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5 e verso 9. Essas duas atitudes, enfatizadas pelo nosso Senhor, estavam presentes na liderança de Moisés, para com o povo de Deus. Na mentalidade mundana, ser manso pode significar fraqueza e covardia, mas no ensinamento bíblico implica capacidade de exercer o autocontrole, o domínio de si mesmo. Assim, a mansidão é uma das qualidades do fruto do Espírito. Gálatas 5, versículo 23. Moisés teve essa serenidade para agir com firmeza, sem se deixar arrebatar pela ira. Mesmo sabendo da murmuração e da sedição de Miriam e Arão contra a sua liderança, ele não teve atitude vingativa para com os seus irmãos. Pelo contrário, orou para que Deus o perdoasse. Nesse sentido, a mansidão e a pacificação são virtudes que a família cristã não pode deixar de rogar a Deus e praticar. São duas virtudes indispensáveis ao equilíbrio da família cristã. Olha aí, ensino para nós, principalmente quem, né, é chefe, é pai de família, e para o líder, o pastor da igreja. Ele tem que ter essas virtudes, ter esse equilíbrio. Quantos levante vai ter, né? Isso é óbvio, contra uma liderança, contra um líder, contra um pastor. E mesmo na família, contra as decisões do pai. Mas o que devemos fazer?
para que não haja, que não aumente, né, que não ponhamos fogo na fogueira, não ponhamos lenha na fogueira, para que a coisa fique pior, tome dimensões ignoradas, né, e prejuízo para a casa e também para a igreja. Então o pastor tem que orar e deixar que Deus tome conta, né, não tornar aquilo aí uma discussão em que todo mundo ali, a plataforma, os membros estão vendo aquela guerra entre obreiros contra pastor, né? Os filhos vendo mãe contra pai, e há uma porta aberta para a rebelião da família e também da igreja. Tá? E aí vai ver uma contenda, uma murmuração, e os milagres desaparecem da igreja, o batismo com o Espírito Santo desaparece, né? Os dons espirituais desaparecem por causa dessa porta que foi aberta pela liderança. Mas Moisés foi sábio e nos ensinou que deve orar. O pastor Sebastião, sempre que levava um problema difícil para ele, ele dizia, vamos orar. Né? É uma atitude sábia, aprendeu com os heróis da fé. Então nós temos que ter essa atitude e não irá, mas colocar Deus na frente da sua ira, porque Ele sabe trabalhar melhor do que nós. Avançando para o segundo ponto, do terceiro e último tópico, né? O fardo de uma liderança. Não é fácil, tá? Liderar não é brincadeira. Liderar é algo muito difícil. É uma carga, é um fardo que nós carregamos. No capítulo 11 de Números, após a segunda queixa do povo de Israel, Moisés desabafou com Deus a respeito do peso de sua liderança com os hebreus. Número 11, versículo 11 ao 15. Houve um momento em sua vida em que o peso da liderança o deixou sem ânimo para continuar a missão de conduzir Israel à terra prometida. Então recebeu orientação direta de Deus para separar 70 anciões dentre os príncipes de Israel, número 11 e 16. Ao escolher os 70 anciões, o Espírito de Deus repousou sobre eles e começaram a profetizar, número 11 e 25. Esse episódio remonta o contexto da rebelião dos dois irmãos contra Moisés. Outro sim, é uma bênção quando o Espírito Santo é derramado sobre a família. No lugar do ódio, há amor, no lugar do ciúme e da inveja, há parceria e comunhão. Que o Espírito Santo opere o caráter de Cristo em nossa família. Então nós vemos aqui o peso, né, o fardo da liderança. Moisés chegou um momento que ele desanimou. Era grandes os problemas e só ele atendia o povo, vamos dizer, 24 horas atendendo problema entre o povo, trazendo a ele, Moisés desanimou. E muitas vezes, né, ele dialogou, ele teve diálogo com Deus forte, né, na sua liderança. Ele falou palavras firmes ali, que eu não ousaria dizer, né, mas pela sua intimidade com Deus, chegou um momento que Deus queria matar todo o povo, ali no episódio da idolatria, no deserto, fizeram um bezerro de ouro. Moisés disse, se o senhor for matar esse povo, também risca o meu nome do livro da vida. E Deus falou, se você pecasse contra mim, eu riscaria, mas como você não pecou, não vou riscar. Mas Deus ouvia, e ele não exterminou o povo, ele ouvia Moisés, só que ele agia segundo a sua soberana vontade, né? Ele ouvia, ele via que Moisés tinha uma certa razão, mas ele agia não como Moisés queria, mas conforme a sua soberana vontade. E Moisés, por causa de todas essas intempéries, né, na sua liderança, ele desanimou, e Deus levantou 70 homens e colocou, repartiu do Espírito que estava em Moisés, que ele tinha crédito com Deus. A esses homens, eles foram cheios do Espírito Santo, tá? Dizendo, Moisés, seja animado, porque se você desanimar, eu tenho mais homens para trabalhar no seu lugar. Então anime. Deus deu uma chamada ali em Moisés, como fez com Isaías, né, ali, quando ele está, né, fugindo de Jezabel e pede a morte. Pede a morte. E Deus manda um anjo, né, trazer o pão do céu e diz, você tem muita coisa para fazer ainda. Come esse pão e siga. E, mas só eu, né, os meus pais já morreram, só eu fiquei para te servir. Ele falou, não, lá tem 7.000 varão, que
não se rendeu a Baal, né? A liderança de Jezabel. E aí mostrou para ele que tinha homens ali também. Assim foi com Moisés. Não, fica tranquilo, Moisés. Eu vou levantar 70 homens e dar do meu espírito e a obra vai continuar. E Moisés tomou ânimo e continuou na frente. Tá? Então esse episódio, Deus repousou sobre eles e começaram a profetizar. Esse episódio remonta o contexto da rebelião dos dois irmãos contra Moisés. Outro sim, é uma bênção quando o Espírito Santo é derramado sobre a família. Então nós temos, né, que pedir essa unção, né, quando estamos fracassando em nossa liderança como pai, né, como pais, né, nós precisamos pedir a direção e o poder do Espírito Santo para nós tomar decisões, né, cabíveis e corretas diante de um problema que ocorre na família, na nossa família. Se não nós tomarmos, né, decisões próprias, podemos levar, né, ao fracasso familiar, né, a problemas, a separações, a brigas, a discussões. Mas quando nós deixamos o Espírito Santo tomar conta, nós temos decisões sábias e a família continua de pé. Uma família unida jamais será vencida. Tá? Terceiro ponto e último do terceiro tópico. A punição de Miriam e Arão. Tá? Número 12, versículo 4 ao 7. A rebelião provocada pela inveja de Miriam e de Arão contra a liderança de Moisés acendeu a ira do Senhor. Por isso, eles foram convocados juntamente com Moisés para fora da tenda. Números 12 e 4. O Senhor desceu na coluna de nuvem, uma demonstração de sua presença, e falou diretamente com os dois revoltosos, mostrando-lhe a sua soberania divina. Ele deixou claro que com Moisés, diferentemente do que fazia com eles, falava face a face, não por figura, por causa da gravidade do pecado de Miriam em instigar seu irmão Arão a compactuar com ela contra Moisés. A punição foi imediata contra ela. Miriam ficou leprosa no mesmo instante e foi separada do arraial de Israel por 7 dias, número 12, verso 10 ao 15. Assim o texto mostra que todo motim no centro da família tem consequências trágicas. Por isso devemos pedir sabedoria a Deus para agir em nossa família. É preciso evitar as falsas acusações, as palavras atravessadas, a destruição de reputação familiares. Esse não é o comportamento de quem manifesta o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 24. A vontade de Deus é que a paz e a harmonia esteja sobre a família cristã, pois é o Espírito Santo que opera o caráter de Cristo na família. Então nós vemos aqui que Miriam, né, influenciou a Arão, né, a se insurgir contra Moisés, ok? Aqui trazendo à tona a inveja, o ciúme, que é a operação da carne, né? Que são a operação carnal, isso é da carne. Mas Gálatas 5:22 ensina que nós temos que operar em nós, deixar operar em nós o fruto do Espírito. Tá? O fruto do Espírito. São 16 as operações da carne, mas são 9 as virtudes do fruto do Espírito. Tá? Então, como cristão, nós temos que estar em Gálatas 5, né, e 22, não em Gálatas 5 e 19. Tá? Porque quem anda segundo o Espírito, né, ele não deve nada para a lei, porque ali é a lei do Espírito. Tá? Mas quem anda segundo a obra da carne, que são 16, ele vai sofrer a correção divina. E aqui a correção divina, né, traz prejuízo para a família. É porque a pessoa não se arrepende, e aí o que aconteceu? Doença em Miriam. E muitos problemas na família é por causa desse ciúme, dessa rebelião. Então Deus não compactua com as obras da carne, mas sim com o fruto do Espírito. Então temos que tomar cuidado para nós termos uma família sadia espiritualmente, né, e fisicamente,
nós precisamos estar na presença de Deus e que as virtudes do fruto do Espírito seja fluída em nossa vida, para que nós tomemos decisões e não há inveja, não há ciúme, não há obra da carne em nossa vida, mas sim o fruto do Espírito, que são 9, né? Ou são mais, mas ali em Gálatas fala de 9, mas que nós precisamos praticar, né? Porque o que nos fala e nos faz ter comunhão com Deus é o fruto do Espírito, tá? Não é profetizar, não é o dom de cura, não, a comunhão e o que nos mostra, o que nos leva a identificar com Deus e a salvação da nossa alma, é produzir em nosso ser o fruto do Espírito Santo. Isso identifica, né? Essa é a nossa identidade de salvo, tá? Essa é a nossa identidade. Então, acima de tudo, produzir em nossa vida o fruto do Espírito, que são as 9 virtudes, né? E mais que Paulo descreve, mas aqui é priorizado essas 9. Tá? Então vamos para a conclusão da nossa lição. O motim levantado por Miriam e Arão tinha como causa a inveja da autoridade delegada por Deus a Moisés. Logo, a consequência de atitudes como essas produzem grandes prejuízos morais e espirituais na família. Por isso o apóstolo Paulo aconselha que andemos no Espírito para que as obras da carne não dominem as nossas atitudes. Gálatas 5, 25, versículo 25 ao 26. E é tempo de muita prudência. Então, aonde nós estamos vivendo, em um lugar de inversão de valores, é preciso ter muita prudência para nós não ficar produzindo as obras da carne, mas sim produzindo o fruto do Espírito Santo. Como cristão autêntico e como identidade de quem vai morar no céu. Tá? Meus queridos, aqui encerramos a nossa lição. Acredito que eu trouxe muito subsídio para enriquecer o seu conhecimento e para que no domingo, né, você traga uma lição abençoada. Né? Não, é lógico, você não vai falar tudo que eu falei, mas subsídio, abrir uma porta para que a sua mente, né, adquiram e amplie o conhecimento dessa lição e você possa ensinar os seus alunos pelo poder do Espírito Santo de Deus. E em troca de tudo isso, eu não te peço muito. Eu te peço que você se inscreva no canal, você que não é inscrito, ok? Que dá o seu joinha e que compartilhe os nossos vídeos para que a plataforma do YouTube, né, divulgue mais o nosso vídeo e o nosso vídeo alcance mais almas, mais pessoas para se converter a Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, um beijão no seu coração e continuamos orando por você e sua família. Bye, bye e até o próximo vídeo, galera!